Olha lá. Paulo, Marta, depois Sérgio. Depois Ana, depois Silvia. Beleza. Pode falar, Paulo. Tá no mudo. Oi. Não conseguiu ligar? Ah, tá bom. Tá bom. Então, vamos ver o que que é aí. Se quiser, eu te ajudo. Mas então eu vou passar. é, Ah, sim, desculpa. Tá todo mundo no mudo. A culpa é minha. Oh, meu Deus. Vamos lá, agora vai. Desculpa. Pode falar, Paulo. Boa noite para todos. Boa noite. Eu achei o filme, são tantas nuances nesse filme, que para comentar, assim, eu vou limitar a colocar, a olhar assim, o que eu enxerguei, né? Mas acho que os professores do grupo vão ter muito mais condições de explorar muito mais o filme. O filme é muito, muito tenso, né? Eu fico pensando o que será desses jovens, né? Na verdade, o, o que, que já ocorreu, mas eu acredito que hoje também deva ter também alguma repercussão, né? Eu, assim, pontos que eu acho, assim, um ambiente da escola altamente hostil, né? Viciado, sem limitações, sem ética, entendeu? Então, ela era uma professora que tinha uma, uma boa vontade de tentar fazer um trabalho assim de qualidade, né? Começa o filme com aquela lista que as pessoas, os diretores levam aquela lista para duas crianças apontarem quem que é. É uma coisa totalmente, é uma pressão psicológica em cima da criança, totalmente não é cabível. E aponta para uma pessoa, para um menino que, na verdade, mostra o preconceito que se tem ali, né? Que é uma pessoa que é o famoso racismo estrutural, né? Que não tinha nada a ver com aquilo, né? E o pai fica indignado, a mãe fica indignada. Eu vou colocando tópicos assim, que eu senti. Aquele rapaz, o Tom, o menino Tom, né? O desrespeito que ele tem com a professora, ele leva uma cópia, uma cola na prova, né? E depois ainda faz um gesto de. E ela ainda é muito condizente, porque ela ainda leva a prova dele, entrega uma folha em branco e dá mais 20 minutos para ele fazer o que ele puder fazer. Ela foi extremamente condizente, né? Ele deveria simplesmente retirar a prova, né? E ele faz aquele gesto obsceno para ela, né? Outra coisa, ela começa a ver coisas acontecendo na escola. Aquela, não sei se era a professora que passa naquele cofrinho, tira dinheiro, uma coisa assim também que não tem nada a ver, né? Ela cometeu um grande erro, na minha opinião, porque uma escola dessa, ela tem que ter câmeras de vídeos. Ela fez uma gravação secreta, entendeu? Então, eu acho que ela cometeu esse erro. Ela não deveria ter feito essa gravação secreta. Eu acho que a câmera por si só mostraria que ela, ela inclusive, ela teve essa intenção porque ela contou o dinheiro antes e deixou gravando. Contou antes e foi lá na academia lá para fazer a parte de esporte com as crianças, né? E a relação dela aí começou a degringolar de uma forma tão ostensiva, né? Que eu não sei como que ela conseguiu ficar na escola. Ela não sei como. Ela assim, emocionalmente, ela estava extremamente abalada, né? E o Oscar toma as dores da mãe, né? E fica daquele jeito até o final do filme, quando ele sai arrastado, né? Ele não quer sair, quer ficar lá e ele acredita que a verdade é o que, pelo que eu entendi, é o que a mãe disse, na verdade. Teve aquela entrevista do jornal da escola, né? Que foi totalmente
totalmente parcial. A professora, ela fala, mas diz, ó, eu gostaria, antes que seja publicado, eu gostaria de ter o conhecimento do que foi colocado. E eles colocaram de uma forma totalmente parcial, né? Então, eu acho que aquele desfile de pessoas com a mesma blusa, não sei se foi que lá foi uma coisa também, uma provocação. Ela, naquela relação também, naquele dia, naquela hora que ela reunião com os pais de alunos, que chega as pessoas questionando que os filhos estão sendo a todo momento dizendo que eles estão furtando, aí chega a mãe de Oscar e fala aquilo tudo. Quer dizer, um ambiente extremamente hostil. E ela tenta, de tudo que é forma, ainda ter uma paciência, ter um respeito por Oscar, né, que faz tudo aquilo, joga o notebook destrói o notebook, agride ela, né? E ela fala que não foi agressão, foi um. Então, acho que está tudo errado. Eu fiquei assim, muito assustado a primeira vez que assisti o filme. Essa vez agora assisti com mais cuidado, assim. É realmente a professora hoje, eu acredito que deva estar nesse mundo nosso aí, deve estar muito complicado ser professor, tá? Então, basicamente é isso. Eu fiquei assim, muito chocado com o filme, sabe? O filme é muito tenso, mas muito bem feito. E retrata, como você próprio falou, retrata uma realidade, né? É isso aí. Obrigado, gente. Obrigada, Paulo. Brigadão. Então, agora é a Marta, depois o Sérgio, depois a Ana, depois a Silvia. Eu vou diminuir aqui, eu vi a Beth, a Bárbara. Beleza, pode falar, Marta. Bom, eu, como Paulo, que vi pela segunda vez, eu anotei uma porção de coisas. Eu não vou falar isso tudo como Paulo, porque o filme tem muita coisa. E talvez eu até, se tiver oportunidade, me inscreva depois para falar sobre escola, porque eu acho que esse filme é uma metáfora do mundo que a gente está vivendo. Eu acho que é muito mais do que a escola. A gente que é professor sente muito na escola, mas quando a gente olha para esse filme, nada dá certo, está tudo errado ali, né? Você conta nos dedos de uma mão alguns pequenos acertos, está tudo errado. Justiça com as próprias mãos que ela faz filmando, uma coisa policialesca, julgamentos precipitados, preconceito, né? As pessoas acham, da onde ela acha que pode filmar e, quer dizer, eu acho que ela chega lá de um jeito e o clima policialesco que a escola tem, tolerância zero, para mim é uma coisa de polícia, não é coisa de escola. Se a escola for tolerância zero, acabou a escola, pode fechar as portas, né? Porque o que a gente mais faz é tolerar dentro da escola, né? Não tudo, mas claro que a gente está lidando. E eles eram pequenos, né? Não eram crianças, mas eram púberes, uma idade, inclusive, muito difícil, né? De se lidar e tal, né? Então, eu acho que tem algumas coisas assim, quer dizer, o que eu vejo assim, são muitos erros que vão sucedendo, e ela, quando vê aquele clima policialesco, ela acaba se deixando envolver por aquilo ali, embora ela não fosse assim, né? Talvez não fosse, mas ela se deixa envolver, que é um pouco o que a gente tem hoje, né? É um pouco o que a gente tem na nossa sociedade, né? Digo, mas quem não diz? Critico, mas quem não critica? Né? Tá errado, julgo, né? Porque ela vai direto na mulher tomar satisfação. E aí alguém diz para ela, acho que não me lembro quem foi, a própria senhora Kahn, sei lá, que fala: como é que você tem certeza que das 70 pessoas que tem nessa escola hoje não tem outra pessoa com essa blusa? Porque a gente não chega a ver a escola toda, não sabe de todos os níveis, mas a gente percebe que é uma escola grande. Então, deve haver pessoas que trabalham até na cozinha ou na limpeza e que trabalham de uniforme. Não estou querendo dizer que são essas pessoas. Mas, assim, não tinha como dar uma passada de olhos. Bom, estou tirando isso por aqui, pela gente. Né? Quantas vezes você chega na escola e encontra alguém com a blusa da Mercato igual a sua, ou da CIA? Acontece, né? Então, eu acho
que ela se precipita, ela é tomada por uma coisa também do que ela vê dentro da escola, de decidir, a tolerância zero, eu vou lá e resolvo com ela. Ela nunca podia ter feito aquilo, né? E eu acho que tem umas coisas assim da estética do filme que são muito interessantes. Eu gosto muito da trilha, né, que é muito suspense, e acho muito bonito o início. Eu não sei se eu tive uma impressão errada hoje, de que aquela trilha do início, bem do início, quando está nos créditos ainda, me parece uma trilha de orquestra afinando, né? E que parece que já antecipa que vai desafinar tudo, nada vai funcionar, entendeu? Aquela orquestra afinando aquele tempo todo, que é um som assim que a mim é muito agradável, porque me lembra quando eu frequentava muito concerto, mas que é um som desencontrado, né? É um som desencontrado. E a outra coisa só que eu queria falar, mais duas coisas só. Uma é a questão da opacidade da imagem, que é muito permeada pela persiana, né? Então, assim, é como se as pessoas não enxergassem o que está acontecendo. Estão sempre vendo com uma coisa opaca, é o reflexo, é uma luz estourada atrás. Mesmo lá fora, quando eles entram na escola, tem uma luz estourada lá fora, tem uma janela, tem uma chuva, tudo é permeado por uma névoa, como se ninguém visse, né? Na verdade, ninguém vê o que está acontecendo. Todo mundo vai tomando suas posições sem ver. E acho que na hora que o Oscar entrega para ela aquele cubo montado, eu acho que ali é uma cartada final, como se ele dissesse: eu resolvo os problemas que me dão para resolver, e você não, né? Mas é isso, o filme é maravilhoso, ó, e visto pela segunda vez é mais maravilhoso ainda. Maravilha, obrigada, Marta. Que legal, que amarração. Brigadão. Então agora é o Sérgio, depois a Ana, depois a Silvia, depois a Beth, depois a Bárbara. Quem mais? Áquila, Maria Cecília, vou escrever vocês todos aqui. Beleza, pode falar, Sérgio. Bom, eu, para início de conversa, acho que o filme é extraordinário, deixa os que apreciadores numa tensão enorme e tão grande quanto a tensão estabelecida entre os participantes da escola. É algo impressionante, tá? E, bom, pequeno, pequena observação Sérgio, é abaixa que um pouquinho a sua câmera para a gente poder te ver. A gente só está vendo um ah, pedacinho do seu óculos. pois é, eu não consigo. É a câmera mesmo, a câmera de vídeo. Mas se não conseguir, pode continuar falando, não tem Espera lá, problema, a gente está te ouvindo. deixa-me ver se eu descubro alguma forma. Não, só para o lado, para cima não consigo. Espera aí, vamos ver se para. Tudo Agora eu vou bem, tudo conseguir. bem. Não, estou conseguindo aumentar você, mas Eu não acho que se você consigo. pegar a câmera mesmo, ou chegar um pouquinho próximo do computador, a gente te vê. Mas eu estou bem próximo, tá? Ah, mas Não se tudo bem, preocupe. então, pode continuar falando. Então, eu acho que é, a orquestra, o, o- vamos dizer, os primeiros acordes da orquestra que a Marta falou, aquilo ali é uma obra de Mendelssohn. É o início de um concerto de Mendelssohn, que eu não estou me lembrando do nome, mas é aquele que, no movimento final, é, a partitura para os casamentos que todos querem, todas as mulheres, principalmente, desejam. Agora, eu não estou me lembrando o nome da obra. Eu acho que é algo baseado na obra de Shakespeare.
numa das obras de Shakespeare, que o Mendelssohn fez a música, compreende? Mas, continuando, eu achei extraordinário. A sequência de cenas, né, é incrível, de uma rapidez e que a gente não perde a sequência. Quer dizer, do ponto de vista da lente, da fotografia, achei extraordinário, extraordinário e acho realmente que o filme merece vencer. Na, como ele foi recomendado, né? Achei extraordinário. Agora, a trama em si é incrível. Realmente concordo que o fato de ela usar o esquema e denunciar a direção talvez tenha sido um pouco precipitado. Talvez ela pudesse fazer de outra forma, mas causou um tumulto. E ali os vários participantes tiveram as suas reações contrárias, inclusive, uma das outras, né? Os alunos com uma reação favorável ao aluno, de uma certa forma. Puseram no jornal aquilo que a professora achou que parte não era verdadeiro, não era correto a forma. A própria administração participou, inclusive manifestando, uma vez ou outra, um certo racismo, quer dizer, em relação ao problema que a Alemanha sofre, não só a Alemanha, a Europa toda, de imigração, né? Quer dizer, isso é um aspecto também forte. Como, por exemplo, quando os pais foram falar com a diretora do colégio, eles estavam falando na língua deles, né? Provavelmente em árabe. E a diretora disse: não, por favor, fale em alemão, né? Então, ali cortou a conversa dos dois numa língua que não estava entendendo, assim, meio bruscamente. Quer dizer, há vários aspectos que aquela confusão, aqueles pontos de vista diferentes, se entrecortaram durante o filme, mostrando facetas diferentes, modos de pensar diferentes, e deixou a solução final a cada um, né? Porque não solucionou a questão. O problema não foi solucionado, nem foi, muito menos, apaziguado. Eu achei excelente, o filme maravilhoso, muito bom mesmo. Era isso que eu queria comentar. Beleza, obrigada, Sérgio. Lembra aquele filme A Caça, que a gente também chegou Sonho a de uma assistir noite de aqui, né? verão. Sonho de uma noite de verão. É a Ah, do obra Mendelssohn. de Shakespeare que o Mendelssohn fez a música, que começa Beleza. com os acordes iniciais e depois passa para, vamos dizer, o tema no final, no finalzinho do filme, passa para o tema do primeiro movimento e não do segundo movimento ou terceiro, agora não me lembro, que é a área, vamos dizer, e quase todos os casamentos têm, né? Principalmente por desejo das noivas. Olha que legal. Beleza. Obrigada, então, Sérgio. Então, obrigada, então, Sérgio. Então, agora é a Ana, depois a Silvia, Beth, Bárbara, Áquila, Maria Cecília, Terezinha. Gente, A o Ana filme já falou mobilizou bastante todo aí mundo, no. né? No Oi, chat, é. Ah, eu não isso, aguentei, porque fala de pô, novo.
Eu sou professora aposentada, gente. A minha vida inteira foi em sala de aula e, graças a Deus, eu nunca trabalhei com pequenininhos assim, porque eu morro de medo, que isso acontece mesmo, né? Eu trabalhava só com adolescente. E mesmo assim, teve uma época que eu trabalhei com sétima série, ou nona série, que agora mudou tudo. Quando eu me aposentei, ainda era assim, da primeira à oitava, da primeira à nona, e depois, sei lá, 3 séries no segundo grau, que agora é ensino médio. Então, eu estou meio bem por fora de tudo, que eu já me aposentei faz tempo. Mas eu fiquei impactada com o filme, porque é exatamente isso que acontece. Eu trabalhei aqui no Rio e trabalhei nos Estados Unidos também, só com aluno imigrante. Então, a minha vida era isso, o tempo todo isso aí. Racismo de todos os lados, inclusive com a gente, que é professor estrangeiro também. Eles também falam com a gente assim, é, é, como se a gente, sabe, com medo de ferir, né? É uma falsidade geral. E assim, eu achei muito incrível que a cena do menino, quando ele tenta devolver o dinheiro para a professora, ele sabia que a mãe era culpada, né? Porque ele conhece a mãe que tem, né? Logicamente. Mas ele tenta de todas as maneiras, né, evitar que o negócio vá para frente, né? E achei ótimo ele jogar o computador na água, achei aquilo incrível, porque, né, já sabe, a cabecinha da criança, né, tentando eliminar as provas, né? E assim, o que mais me impactou foi isso, assim, o racismo, que todo mundo já falou que existe mesmo. Eu acho que só deve piorar agora, né, gente? Que esse filme é recente, né? Ele está concorrendo ao Oscar agora, né? Ele concorreu, mas Mas não ganhou. ele já concorreu, tá? Mas não foi esse ano, então. Não o Foi Oscar de esse 20, ano, ele concorreu, foi mas esse ano. o que ganhou foi o Zona de Interesse, que era o Pois é, candidato que polonês. é o negócio do nazismo, né? Isso, Que eu acho que é um tema que está mobilizando mais os europeus agora do que eu, por mim, votaria no filme do japonês, né? Aliás, do alemão, né? Alemão que fez um filme no Japão, Dias exato, do Wim Perfeitos, né? Wenders, Dias É, Perfeitos. por mim ele ganharia, mas enfim, sem entrar na questão política, eu achei que o filme é muito interessante por colocar a questão da escola, que é uma situação horrorosa mesmo, sempre foi, não é de hoje, porque ó, eu trabalhei lá em 2000 e pouquinho é, com um estrangeiro, né, nos Estados Unidos, e é isso aí, é pior até do que isso, do que o que eles mostram, não é pior mesmo. E é, eu não anotei nada, tinha um outro negócio que eu queria falar, mas depois eu falo, que eu acho que esqueci. Mas o que mais me impactou foi isso, mostrar que as crianças todas sofrem, entre eles também o racismo é muito forte, uns com os outros, né? E a dificuldade da escola. A escola não está preparada, aliás, nunca teve, né, gente? Quem é professor aí sabe, né? Não é só porque é imigrante ou porque é sempre foi, escola sempre foi assim, uma coisa muito difícil, né? Tanto que os autores mais radicais de mudança do sistema escolar e tal nunca conseguiram se implantar, né? A escola sempre foi careta, sempre foi repressiva, assim, nesse sentido que mostra o filme, né? Eu sou professora desde sempre e nunca foi bom, nem aqui, nem nos Estados Unidos, né? E acho que o que mais me impactou foi isso e a posição, o negócio da câmera, né, que o pessoal falou de. Eu acho que ela fez bem em filmar, porque o papel da câmera é esse, né, mostrar o que está acontecendo. Ela fez por conta própria, né, e achando que ia resolver, como de fato resolveu o problema, né? Só não resolveu até o fim porque o filme acabou antes, né? Mas a mulher saiu da escola, o garoto também acabou pelo próprio comportamento dele, provavelmente vai ser expulso. Achei interessante ele sair carregado na cadeira, quer dizer, ele foi tão forte na posição dele de defender de não sair, né? De não dar o braço a torcer, que ele teve que ser carregado na cadeira. Isso porque é um país
Diferente do Brasil. Se fosse no Brasil, o nego tirava na porrada, levava para fora da sala, que é o que acontece aqui, né? Aqui não tem essa coisa de você não encostar no aluno, né? Mas lá existe, isso é respeitado. Então, acho que foi, é isso. Depois a gente conversa mais, né? Obrigada, Ana. Para você ver como é legal o debate, cada um vê um filme e esse filme em especial, né? Ele tem essa provocação, né? Você falou, não, ela fez bem em filmar. Parece que no chat você também tinha comentado da câmera, né? É, talvez, por alguma legislação que eu não conheça, lá não pode ter câmera na sala dos professores, mas geralmente tem câmeras em locais, assim, enfim. Não sei se era uma escola privada ou pública, provavelmente pública, mas ela filmou o que era proibido, né? Então a coisa moral, ética já estava ali também com problema com ela. Mas o que ele coloca, o diretor coloca cada um escolhe aquilo que acreditar. Porque, por exemplo, você falou que o garoto já sabia. Eu não pensei assim, né? Então cada um vai com as suas crenças, a sua história construindo. E ele mostrou que mesmo filmando é uma interpretação. A verdade também não é filmada, né? Porque depois ela vê todo mundo com uma blusa, que pode ser uma alucinação meio Polanski, né? É, todo mundo com a blusa igual, né? Então poderia ter sido precipitado. Então, é essa coisa da verdade ser, enfim, muito problematizada e relativizada, né? Então, obrigada, Anne, seja super bem-vinda. Agora, então, é a Silvia, a Beth, Bárbara, Áquila, Maria Cecília, Terezinha. Então, eu gostei muito do filme, eu acho ele extremamente envolvente, emocionante, ele vai, né, ele vai num crescendo, né, e eu ia falar muito pouco sobre isso, mas o que a Ana Maria falou me remeteu a esse, falar um pouco nesse modelo de sala de aula, nesse modelo de ensino aí, né? Então, aí o que me chamou a atenção bom, primeiro, ela é uma excelente professora, né? Dentro do contexto tradicional, ela me parece uma pessoa que era bem respeitada pelos estudantes, ela tinha aquelas maneiras de começar a aula, de bater palma no meio de todo mundo, né? Enfim, ela tinha uns truquezinhos de envolvimento e de fazer tudo convergir, coisa e tal, mas se trata de um ensino bem tradicional, e nesse ensino bem tradicional, né, os meninos ficam todos ali enfileiradinhos, fazendo lição, trazendo lição de casa, fazendo perguntinha, respostinha, e ali, né? E não. Agora, quando eles começam a interagir, foi muito interessante quando eles mostram um tanto dessa atitude deles se apoiarem, né? Então, o filme inteiro ele está questionando questões um pouco de posição moral, né? As posições da escola. Então, no começo, enfim, ela se mostra o tempo todo a que menos quer que essas coisas sejam expostas. Então, ela não queria que obrigasse os representantes de turma a denunciar. Então, são coisas assim muito esquisitas que a nossa sociedade faz, né? Diz uma coisa, mas faz outra, né? Então, a escola tem isso e ela, enfim, se fosse um trabalho muito mais com enfim, quando você tem uns projetos de ensino, um tipo de trabalho em que as crianças são ativas e elas mesmas propõem, elas fazem, então esse tipo de questão fica bem mais vivido o tempo todo e meio muito mais diluída, assim. Eu vejo também uma coisa diferente das escolas que tenha, né, uma presença de pais grande na reunião de pais, né? Muitas vezes não tem tanto. Mas também uma reunião de pais também tradicional, dessa forma, né? Ó, eu explico. E, enfim, então, nas vezes que a gente trabalha com um modelo diferenciado, né?
Então, dá para ver o quanto mais a, a expressão de cada um é mais respeitada. Então, a coisa funciona melhor também nesse aspecto, né? Mas ele é muito impressionante. Inclusive, nas cenas, quando vai ficando perto do final, ela vai ficando com marcas, né? Como se fosse olheira, né? Principalmente no olho direito, ela vai ficando com tudo marquinha aqui. Então, vai mostrando, por mais que ela tenha tentado fazer a coisa mais ela comete um pequeno deslize na hora que ela vai lá e mostra o que ela filmou daquela mulher, entende? Então, é um, é um deslize ali dela, mas aquilo vai piorando, mas é toda uma conjuntura muito complicada, muito complicada. E eu acho engraçado essa questão da discriminação, né? Então, ela se assenta numa tradição cultural que sempre foi assim, né? Ultimamente está se tentando reverter, né, a discriminação e passa a ter uma espécie de contra-discriminação em que as pessoas se seguram porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque senão parece discriminação, então todo mundo meio que desempenha um papel da pessoa que não quer discriminar, tá certo? E é uma das maneiras talvez pior de discriminar, até a Ana Maria falou, quando você está fora e tem essa forma elegante, Patronized, bonitinha, né? Eles ficam tipo. bonitinha, é. Então você tem um padrãozinho para dizer, não estou discriminando, imagina só. Então é uma coisa assim complicada, e isso tem no Brasil também com relação a, né, pessoas de tudo quanto é tipo de. Mas, enfim, eu achei extremamente interessante e me fez justamente ver ou pensar o quanto que esse tipo de escola em centenas de anos, vamos dizer, isso daí é uma escola feita para você educar as pessoas como se fossem soldadinhos, tudo quietinho, um olhando a nuca do outro, todo mundo fazendo igual, sendo tratado igual e sendo, não entendeu? E aí não tem uma escuta de verdade, não tem uma dinâmica, uma participação nem dos pais, nem das crianças, então nem dos professores. É uma estrutura verticalizada e que, quando a humanidade, nesse momento, está tentando ser mais democrática, então aí entra em conflito, porque, por exemplo, quando eles vão fazer aquela publicação, né, então elas estão mostrando também às crianças, os jovenzinhos, essas formas também esquisitas, né, de você fazer sucesso, criar um caos, contando uma história de uma maneira assim que, uau, entendeu? E aí você criminaliza algumas pessoas e não você vai não está buscando a justiça, a compreensão, você está buscando é o uau, tá certo? E vamos vender aí, porque a gente vai fazer né, uma coisa que todo mundo vai querer comprar, o nosso jornalzinho. Então, eu vejo isso muito como uma amostra da nossa sociedade, como ela é, né, mostrando essa escola. Eu achei fantástico o filme e muito emocionante. Então, era isso. Quero Beleza, observar com as obrigada, pessoas. Silvia. Ela estava com o olho roxo porque o garoto bateu com o computador no olho dela. E você falando dessa coisa, né, da... é uma amostra é um microcosmo, né, da sociedade, né? Brigadão, Silvia. Então agora é a Beth Câmara, a Bárbara, o Áquila, Maria Cecília, Terezinha e a Beth Ferreira. Oi, lá, boa noite. Ele bateu no olho dela, Lilian? Quando ele pegou o computador da mochila Ah, dela lá na quadra, É, ele ah, foi, antes de sair eu correndo, ele também. bateu É com o quando ela computador na entra cara naquela dela. sala e ele está saindo com o computador da mochila, aí ele faz Ah, assim nela, quando ela está ah, chegando. então, isso eu também não entendi. Então, agora, isso eu não tinha visto. Bom, assim, como professora, mostra também que eu reforço cada vez mais que eu não quero dar aula para criança, para criança.
Pelo amor de Deus, o meu universo é de adolescente para cima, com certeza, porque eu sempre optei assim, eu acho que já dá problema, imagina criança, não sei, é bonitinho tudo, mas eu acho que eu não tenho paciência, enfim. Mas é muito complicado o ambiente escolar, entre os professores também, retratou ali, né, que é uma realidade ali. Então, as questões não são só entre professores e alunos, mas entre os próprios professores, tem muitas questões ali que ocorrem nos bastidores, né? Muita coisa que não se vê. E, deixa eu ver, fiz umas anotações aqui. Tá. Agora, Lívia, você falou que aparecem todos iguais, que ela vê todas as pessoas com aquela camisa. Eu não me lembro disso. Tem uma cena que uma pessoa cumprimenta ela no corredor e ela vê que a pessoa está com a mesma camisa da Kun, da senhora Kun, que é a camisa com branca com estrelinha laranja. E aí ela segue essa pessoa com a camisa igual, de repente ela vê todo mundo, mas o que pode ser uma alucinação, mas que também poderia ser. Eu até pensei, os alunos distribuíram essa camisa para a escola toda, enfim, é Hum, uma situação que ela vive que põe em xeque a própria desconfiança dela da senhora Kuhn, só porque ela tinha aquela camisa. E ela não averigou se outras pessoas poderiam estar vestindo aquela camisa também no mesmo dia, né? porque eu lembro que tem uma cena que ela tá passando, assim, tem muitos, sei lá, muitas pessoas passando, mas as pessoas estão com aquela mesma camisa. Isso, Ah, isso. isso eu não prestei atenção, não. Não, eu acho que não fica muito assim nessa coisa da transmissão, né? A gente às vezes não vê o detalhe. Porque eu vi no cinema, até quando aparece a camisa no cinema, você vê claramente a camisa. E aqui eu falei, caramba, não vai dar. Mas depois ela dá uma parada e você consegue ver a estrela. Mas a imagem não é a mesma coisa. Tá. É porque eu não vi todos com aquela camisa, né? Mas enfim. E agora, aquela cena quando ela aparece com aquele saco, eu pensei que ela fosse tentar se matar. Sei lá, eu achei que ela estava assim, tão desesperada, né? Mas Que nem aí fica com nojo, né? É tipo, eu tô pegando o saco ao contrário do lixo. Meu Deus, aquela cena é então, muito louca. Mas é porque eu quem tem ansiedade acaba criando é, técnicas, formas de respiração, né? Para poder se acalmar, né? só se foi isso, né? Para poder ficar mais calma, né? Sei lá. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção foi a do cubo. No cubo, o que eu acho que aconteceu, quando o menino fez o cubo no fim, ele, entre aspas, assim, a perdoou, sabe? Eu acho que ele a perdoou fazendo o cubo, porque ele mostrou que ele estava na posição de aluno, né? Fazendo o que ela pediu e estava ali. E estava, vamos lá, entre aspas, assim, obedecendo o que ela pediu para ele fazer. Então, eu acho que foi um tipo de perdão por tudo que aconteceu com ela, por tudo que aconteceu com ela e a mãe sendo o foco principal de tudo aquilo, né? Então, eu não sei, eu vejo assim, mas achei bem interessante as colocações de todos aí, né? A da Marta, então achei super legal o que ela falou, mas só que do Cubo eu acho que foi isso, eu acho que foi um tipo de eu entendo você, está aqui, eu sou o teu aluno e fiz o cubo para você. Não sei, né? Aham. Isso que eu achei. Bom, é isso, mas muito legal. E mexe com a minha realidade, de certa forma, apesar de não trabalhar com criança, né? Mas é da realidade de aluno, esse ambiente escolar, tudo que é muito complicado, sabe? E dar aula não é só chegar lá e ensinar, nossa, é muito complexo, muito que vem por trás. Repito, ainda a questão da sala dos professores, que também tem todo o universo, e a relação com o aluno também é complicado.
né? A gente tem que uma série de cuidar, e é isso, mas muito legal, gostei bastante. Obrigada pelo filme, Obrigada a adorei. você, Beth. Que legal a sua versão também, né, do Cubo. Muito legal. Obrigada. É, tchau, É, tchau. a Não quantidade. é minha vez, mas eu concordo muito com o que ela falou sobre o cubo. Eu vi dessa maneira também. Ah, beleza. Então tá bom. É, agora é a Bárbara, depois o Áquila, Cecília, Terezinha, Beth. É, pode falar, Bárbara. Oi, gente, boa noite. Eu também adorei o filme. Também achei ela uma professora com P maiúsculo, uma professora, ela estava envolvida ali numa situação, e eu acho que a tentativa dela foi até porque ela tinha visto uma cena de uma pessoa já roubando, né? Você lembra? Ela estava, a menina tirando o dinheiro do Do cofrinho café. do café. Então, ela imaginou que, quer dizer, o que ela tentou fazer, no meu entendimento, e também acho que ela foi equivocada, né? Mas ela estava vendo que eles estavam, por pressuposto, era aluno, né? Era aluno. Então ela estava dizendo, epa, não é, o tiro está indo para o lado errado, né? Então, eu acho que ela, enfim, naquele ambiente de tolerância zero, ela acabou absorta ali, envolvida, mas, enfim, o que assim, também me chamou a atenção sobre a professora, assim, ela é professora de um monte de coisa. Tem hora que ela fala de português, tem hora que ela está dando educação física, tem hora que ela fala de ciências, né? Geografia, sei lá, que eu não me lembro o que que ela estava falando, mas então e isso me lembrou um professor também num filme alemão, aquele A Onda, né? Que é um outro filme maravilhoso, que também o professor era um professor que ele pegava uma gama de matérias assim diferentes, né? Disciplinas, e isso mostra também uma formação, porque isso quando é pequenininho, tudo bem, eles não são tão pequenininhos assim, né? Eles já estão no início da adolescência, né? Enfim, mas aí me lembrou também, Silvia, uma coisa que você falou na sua entrevista que eu vi esses dias também, e parabéns. É que um bom professor não depende da estrutura da escola, né? E um mau professor pode ter toda a estrutura à sua disposição, que vai continuar sendo um mau professor, né? Então, você vê, é uma escola, a infraestrutura da escola né, é maravilhosa, né? Mas a cabeça das pessoas, né? Tudo se resume, no fim das contas, tudo se resume a, a, a disposição da pessoa que escolhe um caminho, né? Você escolhe um caminho dessa profissão, você não está tudo errado se você não é um professor dessa qualidade que essa moça era, né? Então, ela foi firme na questão ética, né? Ela enfrentou tudo sozinha. Sim, naquela cena que estava todo mundo de blusa branca, começou a aumentar, depois ela bota a mão na cabeça e diz, estou pirando, né? Aí muda a cena, né? Mas fiquei pensando muito aqui nas nossas crianças, nas escolas que a gente tem, nos professores, na dedicação. Eu agora andei envolvida com o conselho escolar da escola lá do Vale e sofri muito, assim, porque o despreparo dos pais
para dialogar é muito grande, a falta de consciência cívica do direito que eles têm, né, é muito grande. É, é, o medo também de se indispor com o status quo, né? Também os pais não vão adiante nisso. Sei lá, tudo. Agora, então, que eu estou aqui, passei aqui em Ilhéus e vi tanta desgraça, tanta pobreza, assim, tanto contraste, que eu estou assim, meio, meu Deus, não tem chance mais para a humanidade, né? Mas é porque é muito egoísmo, né? É muito as pessoas se virando sem tempo nem para lutar, né? Mas aí pensei também nos CIEPs, quando foram criados, que teve a situação, teve a secretaria especial, né? Que foi criada para justamente fazer os professores diferentes, 40 horas e tudo, e a dificuldade que eu tive alguns amigos que fizeram o concurso, o primeiro concurso, e tiveram que lidar com isso, escolas em lugares que jamais houve escolas, né? E as pessoas dizendo que era para inglês ver, né? E escolas que ficaram abandonadas ali onde elas tinham que ser, e depois elas ficaram abandonadas e aquele lugar se deteriorou completamente, né? E eu me lembro de amigas com muita dificuldade para lidar com a realidade que elas estavam, assim, conhecendo, né? Alunos que não tinham nenhuma noção de respeito, né? O pai estuprava, o outro botava ele para fazer a venda de droga, o outro pegava a merenda escolar para levar para os irmãos menores, aquela coisa assim de uma desgraça, né? E isso em 1980 e poucos, porque o Brizola entrou em 83, né? Então, quando começaram a ter os CIEPs, então, é, e que eles tiveram que fazer grupos de professores para trocar ideias e assim meio uma análise coletiva do que eles estavam lidando e como que cada um estava resolvendo ou caminhando, né? E eu tive amigas que desistiram mesmo da docência, né? Porque não aguentaram a barra. Mas, enfim, é isso aí. É um filme para botar a gente para pensar, né? Gostei muito. Muito obrigada. Obrigada, Bárbara, que legal. É verdade, a quantidade de decisões que ela precisa tomar a cada segundo é uma coisa extraordinária. Eu não sei se existe uma profissão tão exigente quanto essa, né? Ela precisa tomar a decisão certa o tempo inteiro. E são demandas imprevisíveis, mesmo ela tendo o mínimo de controle ali da situação, né? E ela perde o controle em 2 segundos. Ela pode perder. É como se ela estivesse numa corda bamba, literalmente, né? Mas a Obrigada. estrutura, a diretoria da escola é muito retrógrada, né? Muito. Nossa, É. mãe. Mas isso costuma ser, sim. O que você falou mostra como o apoio ao professor seria muito fundamental, desde a formação dele até, né, inclusive, a faculdade lá de Maria Cecília, como ela investe nisso. Precisaria ser assim com toda a formação dos professores e formação continuada e apoio. E não se faz isso, não. Não se faz nisso, não. Isso não dá dinheiro para as empresas que querem ganhar com as secretarias de educação. Mas é uma outra observação. Beleza. Então agora a gente vai ouvir a própria Maria Cecília, que está aí com a gente hoje, ela e o João, e depois o Áquila. Opa, Fala minha. Eu achei interessante que existe gestado, que pelo menos não está claro, mas é a força do grupo dos jovens. Se eles tivessem uma liderança, a coisa ia mudar, porque eles mostraram uma força incrível, mas faltou liderança.
Eu acho que isso é o novo da educação, essa força que os jovens têm. E não foi apostado na força deles, quer dizer, eram os professores decidindo e eles a reboque, mas eles ensaiam uma força muito interessante que eu achei. Muito legal essa força que tá crescendo, mas a gente não deixa eles falarem, não escuta, não é? E eles têm a dizer, a gente diz sempre por eles, essas reformas todas são feitas para eles e não com eles. E nem eu acho que naquele momento tem que mostrar uma força interessante. É isso. Pode falar. Nossa, que maravilha, Cecília! Fala mais, fala mais. Fala mais. Fala, Cília. Fala olhando para cá. Pronto. Qual é a Vai pergunta? lá. Não, fala mais, Cecília. É isso que ela falou. Eu já falei isso, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que pensar mais. Eles têm muita força e, sobretudo, criar uma formação política, que não é uma política partidária, mas eles têm que saber que eles podem participar e devem participar. Não existe uma educação que não seja uma educação política. E aí, agora, a política também está banida das escolas. Não é politicagem, eles entenderem a força deles na sociedade, né? Eu acho isso muito importante. Né? A Na força do polis, coletivo. né? Exatamente. Que maravilha, Cecília, que legal. Pessoal, quando for a sessão lá do Padriquinha, vamos todo mundo, vamos levar uma van para todo mundo conhecer aquele trabalho incrível da Maria Cecília, com todos aqueles professores incríveis também formados lá pelo ProSaber. A gente vai lá e fica assim, apaixonado nas crianças, que são assim geniais, mas de uma outra forma diferente do filme. São geniais no sentido de coletivo e do bem comum, né? Então nossa, eu Não, e nem sei o que agora, dizer. não, agora eles não têm mais temor reverencial, eles falam o que eles acham. Né? Eu acho isso interessante. Muito Beleza. bem. Deixa eu Obrigada, Maria passar a palavra. Cecília. Áquila? Eu, graças a Deus, consegui participar, porque a minha tecnologia é péssima. Então, para entrar, aí eu tive que vir aqui na fonte para poder participar. Agora, Que legal. eu tô- Então, vai sempre aí assistir. Eu adoro. Nós aqui estamos chegando no século XX. Mas em cima do que a Cecília falou, eu achei esse filme é um pouco a metáfora do desejo de perfeição, né? Então você tem aquela menina querendo ser sublime, rítmica, melódica, ágil, alongada, flexível. Ela é incrível, né? Bonitinha, bem intencionada e dá com os burros na água. A escola também quer ter crime zero, quer ter imperfeição zero. Ela quer ser completamente perfeita até que entra o quê? O jovem. Aí o jovem, quer dizer, essa nova geração, essa geração que não se submete. não submete nem participou dessas decisões, né? E esses, então, desestabilizam. Quer dizer, tudo aquilo, aquela coisa do desejo da participação foi desestabilizado pelas crianças. Como, em geral, as crianças desestabilizam em casa também, né? Quer dizer, grande parte do desejo de perfeição ou da imagem lançada de perfeição dos pais é desestabilizada pelos filhos, né? E, às vezes, se você aproveita essa desestabilização dos filhos, você pode até tomar um outro rumo. Então, eu achei o filme interessante por isso, né? Por ser essa metáfora, né? Do desastre da perfeição, como o desejo da perfeição pode ser desastroso, né? Os alemães são bons em filmes sobre educação, né? Aquele da Onda é muito bom, né? Educator. Mas esse, quer dizer, eu gostei mais da Onda e gostei mais dos Erros de Conduite, assim. Eu também. Mas foi legal o filme, eu gostei da metáfora. E a perfeição vai até no prédio da escola, né?
Meu beijo Isso aí. Pois é, Impecável né? aquele prédio. A subir, tem uma coisa meio coreográfica, a maneira que as pessoas sobem e descem aquelas rampas, não é bonito? Então é isso. Obrigado. Que legal, muito legal, Áquila. João, a Vânia, não querem falar? Aproveitar aí a janelinha? Não, Aproveita, já que está na obrigada, janela. obrigada. Não quer não? Obrigado. Obrigada. Obrigado, Lília. Valeu, obrigada, obrigada, Áquila. Gente, isso aí dá pano para manga, hein? Essa coisa da perfeição Tá. era uma coisa anterior, né? E que é a maior preocupação, porque está voltando, né? Essa extrema-direita, né? Como se existisse um mundo perfeito, but human, né? Mas Tá. sem humanos, né? É. E é Então, interessante que eles pegam o filho da moça lá que teria, né, sido expulsa, coisa e tal, é o melhor aluno dela de matemática. Eles podiam ter pegado um aluno assim, médio, ou qualquer coisa, mas é o melhor aluno, ainda por cima. Então, que estimula mais a devoção dela ainda de tentar lidar com ele para puxar, mas ele fica fiel até o fim, a mãe. Mas é é, interessante, é o melhor aluno. é verdade. Obrigada, pessoal. Então, agora, Terezinha, Beth e Marta. A Marta se reinscreveu, né? Eu quero pegar dois ganchos. Eu ia pegar um só na Marta, mas depois que eu ouvi o Áquila, eu vou pegar um nele também. Seguinte, quando a Marta coloca que não é a dificuldade na comunicação, eu vou falar do meu jeito, é seu, em termos de comunicação, não é só na escola, como o filme retrata. Ele parte para vários outros enfoques, com amizade, na família, etc. e tal, empresas, tudo mais. A escola é para mostrar para a gente, no filme, a dificuldade do ideal da comunicação, por ironia do destino, na própria era da comunicação, a falta dela está presente sempre. Incrível. E quando Áquila fala também da metáfora e da mania de perfeição, gente, eu achei essa fala genial, porque se a gente parar para pensar em termos do que o estímulo da gente querer ser, não tem nada errado, mas há na gente uma dificuldade imensa de querer ser perfeito e, ao mesmo tempo, não soltar e ver que não é bem por aí, não. A gente pode acertar, tentar, tudo isso. Agora, querer ser perfeito é uma cobrança que a gente faz muito grande com a gente e as instituições também fazem. Era isso que eu queria falar. Beleza, obrigada, Terezinha. Então, agora é a Beth Ferreira, que também é professora, e depois a Marta, de novo. Eu vou diminuir aqui só para ver se tem alguém com a mão levantada. Vera, você não se inscreveu? Não? E, então tá. Então pode falar, Beth. Oi, Depois gente. Marta. Então, depois de um monte de gente aí já ter falado, a minha opinião em relação ao filme, eu gostei muito do filme, né? Achei excelente também, porque gera muitas reflexões, né? E até a divergência de ideias aqui, né? De interpretação, na verdade. E é muito rico isso, né? E participar do debate está sendo muito legal por isso também, a divergência das interpretações, né, que nós tivemos aqui.
E, por exemplo, eu também achei que assim, aquela primeira, logo no início do filme, tem a parte da necessidade dos alunos pelo ranking, né, de melhor aluno ali. Isso é bem chocante, né? Que a necessidade que a sociedade tem disso, dessa competitividade o tempo inteiro, né? Da gente ser o melhor, né? O que esse sistema faz com a gente, né? Tá fazendo com a gente, da gente ter essa necessidade de ser o melhor, de resolver as coisas muito rápido também. Aí vem a questão da professora, né? Querer reagir, né? Querer resolver através da tecnologia, né? Que é a câmera, que hoje tudo se resolve assim, filmando, mandando fotos, né? Com o celular, com a câmera, com a filmagem e resolvendo. Ah, eu vou resolver, eu que vou resolver isso. E aí o conflito que isso é muito mais abrangente, né? Esse negócio de filmar, essa coisa, eu vou filmar e vou pegar, não é por aí, né? Pelo menos eu interpretei assim, e é um perigo, porque causa um conflito, assim, pode ter até morte, suicídio, né? Porque eu, em algumas vezes no filme, achei, será que a... Esqueci o nome dela agora, né? Que foi acusada. Será que ela vai cometer suicídio? Ou o menino até? Eu fiquei pensando nisso, sabe? Fiquei assim, ai meu Deus, o filme é tão assim que pode acontecer um negócio desse. Será que vai acontecer? Tomara que não. Ainda bem que não aconteceu. E gostei muito do que o filme passa para a gente também a respeito dos estudantes mesmo, né? Deles, da resistência deles, o quanto que isso é importante, né? E que a escola precisa cada vez mais pensar nisso, né? Que é por aí, é ouvindo, como a Silvia falou, né? Ouvir mais os alunos, os estudantes. E o menino eu achei assim maravilhoso, o menino no final, né? A resistência dele. Ele queria ir para a escola, ele não queria sair dali, né? E o cubo, eu interpretei que ele mostrando, né, que o lugar dele é ali, né? Ele não queria sair dali. Aquela cena dele sendo carregado pelos policiais, nossa, é forte demais, chocante. Então, assim, o filme é excelente, gente. Eu gostei muito. É isso. Valeu, obrigada, Beth. Nada. Essa cena é muito forte. E ninguém comentou aqui também que ela se trancou lá dentro com ele, né? Até esperar a polícia chegar, ou a mãe, né? Ela se trancou, porque ela não acreditava mais nem na diretora, nem nos colegas, né? Para ajudar a fazer as coisas. Ela viu que a relação era ali com ele, né? Obrigada, Beth. Marta? Não, eu só queria complementar uma coisa, a Beth até falou agora, que foi essa coisa do... Ih, meu Deus, me deu um branco, peraí. Primeiro que quando eu falei, eu esqueci de mencionar a questão dos pais, na sucessão de erros, né? Os pais que deixaram vazar para os seus filhos, né? A título de contar, também explanaram, né? Quer dizer, os adultos erram como um todo, né? Ninguém ali acerta quase nada, né? Porque as crianças, o outro dizer que era hereditário, né? Mãe criminosa, filho criminoso, quer dizer, aquilo, né? E acho também assim, achei interessante a fala da Maria Cecília sobre essa situação dos meninos, né, do jornal, da organização deles. Achei muito legal aquela organização deles em sala de aula, de ninguém falar e tal. É óbvio que aquele menino que estava pendurado na nota ia ser o cara que ia fazer a delação premiada lá, né? Claro, porque ele tinha que se safar, ele não queria ser mais prejudicado. Mas aí eles vão para cima do menino, chamando de traidor, aquela coisa normal, quer dizer, normal, que a gente sabe que eles fazem. Mas aquela coisa do jornal também é interessante, mas eu acho que é aquilo que a Silvia falou, né? Eles também manipulam a entrevista das crianças menores, de uma certa forma, para fazer uma grande coisa, vender jornal, chamar atenção, dizer que estão fazendo jornalismo. Na verdade, eu acho que eles reproduzem essa sociedade em que eles estão enfiados. E até uma certa hipocrisia das crianças, é um pouco forte falar isso, mas
porque elas se unem, mas elas também elas também são preconceituosas, elas mostram isso fazendo bullying o tempo todo, né? Claro, também ninguém espera que a criança, numa sociedade assim, consiga não ser, né? E acho também que esse final é a coroação do fracasso, né? Essa cena ela é muito acachapante, é da gente ficar paralisada. Eu fui ao cinema com uma amiga que é professora e que se aposentou agora, depois de 40 e tantos anos de magistério, no ensino primário, sempre em escola pública, agora trabalhava no Estado, e ela é uma pessoa assim, muito militante das causas dos professores, em geral, né? Mas ela é uma pessoa muito pessimista, assim, sempre acha que não vai ter jeito e tal. Quando o filme acabou, a criatura olhou para mim e falou assim: esse diretor é muito pessimista, pelo amor de Deus, a gente tem que ter alguma esperança na escola, desse jeito não dá. Esse final foi horrível. Falei, pô, encontrou alguém mais pessimista que você, né? E o filho dela tinha passado por uma situação, que é professor também, e aí ela estava muito mexida por causa disso, que o filho dela passou por uma situação na escola que não foi com ele, não foi com ele, foi com um colega. O menino tinha que sair da sala, exatamente nessa cena, por alguma coisa que ele tinha feito, ele não aceitou o comando de ninguém, e o pessoal disse que então se ele não saísse, ele ia ser expulso da escola, que é como se resolvem as coisas, né? Mandando para outra escola, é assim que se resolve. E aí o filho dela pediu para interceder. Não era ele que estava na sala, mas como ele conhecia o aluno, e ele é uma pessoa muito dócil, muito legal, muito bacana, ele pediu: deixa eu tentar falar com ele, por favor, deixa eu conversar com ele. E o filho dela foi e conversou com ele. E ele levantou da cadeira e saiu da sala, mas foi expulso da escola do mesmo jeito. Está à beira da ditadura nas mãos de um ministro totalitário do Supremo Tribunal Federal. Queria contar isso, e eu só dizer que eu acho que eu tenho a impressão de que com os maiores acontece mais, gente. Eu dei aula 40 anos para criança pequena de 6, 7 anos e nunca vi isso, não, porque tem outras formas de você lidar com a criança, né? Eu acho. Com adolescente ou na puberdade, acho que é mais difícil. Mas isso, cada professor escolhe o seu segmento de acordo com as suas, né, com as suas habilidades, né? Mas é isso, Brilília, muito obrigada pelo filme, já tinha visto, mas não ia perder. Eu até falei assim, eu vou começar a ver, depois eu vou comer. Fui nada, não dá para sair, nem na segunda vez. Olha só! Pois é, não, adorei você falar isso, a coroação do fracasso, porque ele sai como um rei, né? Mas é isso mesmo, né? Tem uma E das vira um mães que caso de fala isso. polícia, né? E vira um caso de polícia, né? É isso. É, tem uma das mães que fala na hora da. Ah, se todo mundo tirou nota ruim em matemática, então foi um fracasso não só das crianças, né? Falando isso. E depois, quando ela consegue falar com a senhora Kuma, a professora, ela fala: se você não vier, se a gente não resolver isso, nós duas vamos fracassar, né? Então, tem essa coisa. E ela era uma professora novata, né? Tanto que ela, quando ela vai dar a entrevista, ela fica lá falando que ela foi bem recebida, e lá, né? Fica lá, enfim, tentando é, colocar panos quentes, né, na situação, né? E aí eu fiquei pensando também que, além de professor, acho que soldado, no meio da guerra, deve ter a mesma o funcionamento do cérebro, assim, decidir a todo momento o que precisa fazer para sobreviver, né? E o professor ali com aquelas crianças deve passar o mesmo nível de estresse que o soldado tentando sobreviver, né? É uma coisa muito maluca. Mas a gente vai ter um curso com o Gabriel Martinho, filho da Vera, que eu achei estranho a Vera não querer falar. Enfim, mas o Gabriel vai dar um curso, são 3 filmes iranianos com questões éticas também, para a gente poder debater à vontade, né? Vai ser quinta, sexta e sábado. Não vai ser sexta, sábado e domingo, porque o Centro de Cultura só funciona até sábado, né? Mas vai ser presencial e online. Vai ser no final do mês, 25, 26, 27. Eu vou fazer a arte essa semana, o release, estou mandando para todo mundo. É grátis, né? Entrada franca e todo mundo convidado. Com os diretores começando. Pessoal, eu queria dar boa noite.
Muito obrigado. Boa noite, Boa Átila. noite. Boa noite, boa Boa noite. noite, Maria Boa noite, Cecília, Maria Que João, ótimo. Também Vânia. estou Que saindo. ótimo Boa noite a você. todos. Boa Boa noite. noite, Boa Maria noite a Cecília. Boa todos noite, também. Áquila. Boa noite. Amei o filme e o debate. Eu Tchau. acho que acrescenta Deixou sem muito. falar. Espera aí só um pouquinho. Espera aí, pessoal, a Vera tá falando, só um Ah, pouquinho. desculpa. Me deixou assim muito impactada, não conseguia nem pensar direito. Eu só vi assim que ela tentou desde o início defender as crianças, assim, ela ficava, por que que vocês vão fazer ele obrigar a falar, ele me obrigaram a falar desde o início. Sempre. Mas ela não sabia que aquela mulher era a mãe do garoto, que era o mais inteligente, assim, que era uma criança realmente. Assim, foi tudo muito difícil, né? Ela foi tentando fazer uma coisa ética, coisa que fosse. Até, eu acho, até na minha visão, que ela ter filmado é porque ela achava que podia não ser uma criança. Eles estavam acusando as crianças direto de ter roubado, Exato. mas que podia não ser uma criança. Eu achei isso. E por isso que ela botou que. Mas que foi uma ideia feliz. Mas a Eu fiquei questão de filmar realmente. sem autorização não pode, né? Pelo Não, menos pois é, aqui, né? eu vi ela dessa forma, mas que realmente foi tudo uma loucura, né? E o garoto tentando salvar a mãe de tudo que é jeito, né? É, é verdade. Poxa, mas não, e foi o debate foi gravado. No começo tá lá meio, né? Eu falando para o Paulo falar, mas eu não tinha liberado o som ainda, né? Então eu não acho que eu não vou conseguir editar essa parte, mas eu vou subir no YouTube depois. Vai ficar registrado e o nosso chat também, que tiveram várias pessoas que participaram pelo chat. Vou colocar lá no grupo e quem quiser fazer o download do filme também vai estar lá depois. Beleza? Bom, Ótimo. agora eu vou. Obrigada. Tchau. Obrigada. Boa noite a Beijo, pessoal. Boa Eu noite. também. Obrigada Boa pela noite. presença. Boa todos. noite. Tchau, tchau. Obrigada a Boa todo Boa mundo. noite, semana. gente. Tchau. Beleza, boa semana. Boa Tchau, semana para todos. tchau.